Capítulo 2243 O legado de Valeron, parte 1 Porque, como Baba Yaga gentilmente apontou para Kala, agora todo mundo sabe que minha mãe tem os olhos e, ao contrário de você, ela não tem nenhum guardião cobrindo sua bunda ossuda. Você pode imaginar como ela estava desanimada? O vampiro explodiu em uma gargalhada. Isso é maldade da sua parte, Nika. Solos disse. Egoísta? Sim. Maldoso? Não. Eu não quero que mamãe se torne uma lixa. O que ela chama de progresso é o material dos meus pesadelos. Para encurtar a história, ela me deu os olhos porque sabia que se ela viesse aqui, ela não resistiria à tentação. Nika disse. Justo. Lita assinou com a cabeça e pediu que ela ativasse a sincronização entre os dois pares de olhos. Nika bateu nos lados esquerdo, superior e inferior da lente esquerda de seu artefato, fazendo o pincel dourado emitir um leve brilho. Excelente! Minha esperança é que com o geyser de mana apoiando a torre, possamos copiar o banco de dados do original. Lit disse. Enquanto isso, gostaria de realizar alguns experimentos. Como que? Faluel perguntou. Já tentamos e não conseguimos ativar a sincronização entre as mãos e bocas de Minadion. De fato, mas isso foi antes de termos uma versão completa dos olhos com um banco de dados funcional. Solos apontou os olhos e a Hidra para Nika, que acenou com a cabeça em resposta. Entendo. Você quer verificar se os olhos contêm pistas sobre o resto do conjunto, mas por que eu? Você poderia ter feito isso sozinho. Faluel usou o artefato que mudou de tamanho para caber perfeitamente nela. Porque você é o único que pode fazer uma comparação decente entre os olhos de Kala e Solos. Preciso de suas 7 cabeças, por favor. Lita entregou-lhe outro par de óculos e ativou o arsenal, compartilhando com todos os presentes os efeitos do cajado sábio. Graças a Madeira e Brasil, suas mentes alcançaram um grau de clareza e foco que beirava a genialidade. A equipe eliminou quaisquer pensamentos perdidos e levou seus cérebros ao limite. Deuses, se eu te odeio. A Hidra resmungou e os outros assentiram. Dados não encontrados. O que você quer dizer? Lee perguntou. Procure você mesmo. Faluel olhou para as mãos e as bocas, obtendo dados não encontrados para ambos e a varredura começou a partir de 0%. Como isso é possível? Lit deixou escapar surpreso. Como Menadion poderia saber nada sobre suas próprias coisas? Se eu puder. Tiris levantou educadamente a mão e Solos acenou com a cabeça para ela continuar. A torre teve sua memória apagada, enquanto os artefatos, apesar do nome, nunca pertenceram a Ripa. Ela os presenteou com seus aprendizes e tomou cuidado para que eles nunca os usassem para descobrir seus segredos. Foda-me de lado. Você está certo. Não importa quanto tempo Lit olhou para os artefatos, a varredura parou em 0%. Minadion deve ter implantado salvaguardas. Faluel? Pode apostar que sim. Minha mãe era um maldito gênio, não uma idiota. Solos estufou o peito de orgulho. Confirmado. A Hidra mudou de forma para sua forma híbrida de 7 cabeças para compartilhar o fardo dos olhos da torre com seus 7 cérebros. A nova varredura também começou em 0%, mas está progredindo. Excelente. Lit dividiu os olhos em monóculos para que entre seu cérebro e o núcleo da torre, o artefato pudesse dividir o trabalho em mais 2 partes. Isso diminuiu a tensão na mente de Faluel e acelerou ainda mais a varredura. Tem mais. Já posso lhe dizer que, apesar de seu estado aleijado, seus olhos são melhores que os originais. Nem o cajado nem minhas 7 cabeças tiveram qualquer efeito nos olhos de Menadion de Kala, enquanto os seus podem acumular seus efeitos com os de outros artefatos. Além disso, graças ao elo metal, ao cajado e à biblioteca, esses olhos são tão bons quanto os olhos de dragão. A Hidra disse, fazendo todos aplaudirem e depois gemerem de inveja. Apenas Lit e Solos continuaram torcendo. Vamos esperar que as varreduras terminem e então poderemos começar a trabalhar no meu equipamento. Meu núcleo e Solos fizeram pouco progresso, mas com 2 conjuntos de Menadion o resultado será melhor que a versão anterior de qualquer maneira. Lit contou os presentes.
Havia Tista, Protitor, Faluel, Fria, Quila e Clória, o que significava 6 ajudantes, mais Lit para um total de 7. O Fúria poderia ser dividido em 9 cópias, então, uma vez levado em conta Solus, sobrou uma cópia. Eu sei que você não tem obrigação de me ajudar, Lady Tiris. No entanto, como você já está aqui, você se importaria de se juntar a nós em nossa empreitada? Lit ofereceu a ela a última fúria. Por favor, me chame de Tiris. Não há necessidade de formalidades, ela respondeu com uma risada. Já passei mais tempo com você do que com a maioria dos descendentes de Valeron e passaremos muito mais até o bebê nascer. Quanto ao seu pedido, por que eu deveria concordar? Você chama a vovó de Deus da Forja e o vovô de Deus da Sabedoria. A vovó já faz muito por mim diariamente. Ela reciclou minhas coisas com a magia da criação e até deixou dublês da minha família em seu palácio. Se eu perguntar mais a ela, é melhor me juntar ao ninho. Quanto ao vovô, ele é mais parecido com o Rabugento. Lit respondeu. Eu me ressinto disso. A voz de Leigan ecoou na torre mesmo estando no Império. Estou roubando isso. A risada de Salark ressoou no deserto com a mesma clareza. Quanto a você, agradeço sua ajuda com o bebê, mas isso foi algo que você decidiu sozinho no dia em que fez o juramento de proteger meus filhos. Eu não pedi isso a você, então não devo nada a você, enquanto você está em dívida comigo. Lit ignorou os outros 2 guardiões. Como assim? Tiris inclinou a cabeça com curiosidade, seu sorriso nunca vacilando. Você criou o conjunto Saefel que Artan copiou. É só por sua causa que Trude tem acesso a equipamentos de nível guardião. Além disso, mesmo sendo incapaz de criar mais, ela usou o conjunto Artan como base para seu trabalho. Lit respondeu. Desde seus generais até o último de seus soldados da infantaria, todo o seu exército está equipado com itens encantados que ela obteve de seu trabalho. Claro, elas não são nada comparadas ao original, mas Trude atualizou as runas antigas e combinou sua experiência, a maestria real de forja de linha e dezenas de legados despertos para compensar isso. É por sua causa que uma pobre Tiamat de quase 20 anos tem que enfrentar inimigos usando equipamentos tão poderosos. Eu digo que me dar uma mão é o mínimo que você pode fazer. Antes de lhe dar minha resposta, preciso saber se você vai compartilhar suas técnicas de maestria de forja com o reino. Afinal, você é um mago e eu sou a primeira rainha. Depois de me mostrar sua magia, por que devo mantê-la em segredo? Tiris aceitou o Furi, testando sua aderência e apreciando seu equilíbrio. Não, eu não vou. Lit encolheu os ombros. Recebi meu título compartilhando outros conhecimentos e de acordo com a lei que você e seu marido escreveram, nem mesmo a primeira rainha pode forçar o magus a revelar os frutos de seu trabalho duro. Capítulo 2244 O legado de Valeron, parte 2. Além disso, não estou pedindo a ajuda da primeira rainha, mas de Tiris, o guardião que criou o conjunto Saefel antes mesmo de o reino ser fundado. Você prometeu proteger meu filho e ainda assim colocou o pai dela em perigo. A meu ver, você deve a mim e a ela. Lit disse. Ordem e caos, vocês são tão astutos quanto arrogantes. Tiris soltou uma gargalhada prateada que complementava sua beleza como um céu claro complementa o sol. Às vezes eu gostaria que Valeron fosse mais parecido com você e menos com ele mesmo. Mais paramogar e menos justo. Ela suspirou de nostalgia enquanto imagens de seu falecido marido enchiam sua mente, mas não havia pesar ou dor em sua voz. A guardiã levou muito tempo, mas ela finalmente seguiu em frente com sua vida e aceitou a morte de Valeron, o primeiro. Tudo bem, eu vou te ajudar. Tiris assentiu. Ótimo. Poderíamos usar o redemoinho da vida para, não force, garoto. A voz de Tiris ficou fria, apagando a luz da ganância dos olhos de Lit interrompendo-o. Você entendeu mal, eu estava conversando com Solos. Lit mentiu descaradamente, fazendo o guardião rir novamente. A lua está cheia de redemoinho da vida. Você pode acessá-la com a torre, Solos. Como desejar. Ela disse com um suspiro. Eu tentei e falhei inúmeras vezes. O lado bom é que a Lua tem uma densidade de energia mundial muito maior do que Mugar.
Isso deve nos dar um impulso significativo no processo de elaboração. Enquanto estamos nisso, nunca visitei a torre desde o seu reaparecimento. Therese disse. Você se importa em me fazer um tour depois que terminarmos? Estou curioso para ver quais mudanças a torre sofreu depois de nos unirmos a vocês dois. Lit e Solos trocaram olhares duvidosos por uma fração de segundo antes de se virarem. Claro, por que não? Eles disseram em uníssono enquanto os olhos dela ficavam pretos e os dele dourados, indicando que a decisão não tinha sido fácil de tomar. Isso foi assustador e rude. O guardião disse e todos assentiram. Mesmo assim, agradeço seu gesto gentil. Não usarei minhas habilidades de linhagem para você, mas também não vou me conter. Therese segurou Fúria pela ponta do punho com a mão esquerda, enquanto passava o dedo indicador e médio da direita por todo o comprimento do martelo, como se o estivesse acariciando. Exceto que ela não estava. A Fúria respondeu ao seu toque, zumbindo com poder, e as inúmeras runas que Salaark havia gravado em sua superfície tornaram-se visíveis novamente. O encantamento formou vários círculos mágicos concêntricos ao redor da Fúria, amplificando e retendo a energia que estalava ao longo do martelo. O que diabos você acabou de fazer? Lee perguntou surpreso. O guardião ainda não havia emitido uma única centelha de mana, mas a Fúria estava explodindo de poder como nunca antes. Eu despertei o núcleo de poder. Ela encolheu os ombros com a pergunta. Você pôde fazer isso? Solos teve que recolher seu próprio queixo do chão. Qualquer um pode. Therese encolheu os ombros novamente. Quero dizer, a diferença entre um núcleo de mana e um núcleo de poder é fina como papel. Deu uma olhada na minha Fúria com seus olhos. Não se importe se eu fizer isso. Faluel usou o artefato da torre para estudar o fenômeno. Ela descobriu que agora a Fúria tinha um vigoroso fluxo de mana que começava no núcleo de poder e se espalhava por todo o martelo. A Fúria de Therese era idêntica às outras cópias, mas a diferença entre elas era a mesma entre magos falsos e despertos. A julgar pela sua reação, acho que Salaark nunca lhe mostrou isso. A guardiã estalou os dedos e o artefato voltou ao normal. Não. Solos balançou a cabeça. Ela deveria. Sim e não. A resposta de Therese os confundiu ainda mais. Sim, porque Rita usou essa técnica. Não, porque não pertencia a ela. Isso é algo que Valeron, o primeiro, descobriu depois que eu lhe dei o conjunto Saefel. Vendo que todos estavam olhando para ela com a boca aberta, ela riu. Vamos, é o desenvolvimento natural da magia de lâmina. Depois de aprender como usar núcleos de energia como o seu próprio núcleo, o que o impede de despertá-los também. Ela tem razão. Faluel atormentou seu lábio inferior. Mesmo assim, nunca ouvi falar de armas despertas, nem mesmo da minha mãe. E ela era uma das companheiras de Valeron. Qual é o problema? Primeiro, despertar uma arma requer que ela seja totalmente purificada de impurezas ou ela não agiria de maneira diferente de um corpo vivo e explodiria. Therese disse. Em segundo lugar, uma arma desperta recebe um aumento de poder ao preço de encurtar a duração das suas reservas de energia. Ao contrário de um desperto real, um artefato não possui técnica de respiração para recuperar o poder perdido ao dar tudo de si. É por isso que Davros e os cristais elementais são tão importantes. Mesmo os cristais adamante e brancos precisam de algum tempo para se recuperar, assim como você descansa para reiniciar os efeitos do revigoramento. Então o que você está nos dizendo é que despertar uma arma é de pouca utilidade em batalha. Aquila disse depois de ponderar as palavras do guardião. Exatamente. Therese assentiu. Despertar sua arma pode lhe dar vantagem, mas se seu inimigo recuar ou ganhar tempo, você corre o risco de reduzir seu equipamento a uma casca vazia quando você mais precisar dele. Na forja, em vez disso, você pode dedicar algum tempo entre as várias etapas preparatórias para recarregar o martelo e despertá-lo apenas durante as etapas cruciais do processo de forja. Há apenas um caso em que vale a pena despertar sua arma em batalha ao lançar magia nível de lâmina. Lit disse, recebendo um sorriso gentil e um aceno de aprovação em resposta.
Porque você vai esgotar a energia do seu equipamento de qualquer maneira. Então o resultado final não muda e o despertar fortalece seu feitiço. A questão é, como você faz isso? Glória, Lit e Solos eram capazes de usar magia de lâmina, então tentaram despertar suas armas, mas sem sucesso. Isso é para você descobrir. Como eu disse, não vou me conter e você é livre para estudar minha técnica, mas não vou te ensinar. Eu diria que entre ajudá-lo a reforjar seu equipamento e revelando a você a existência da arma despertar, já estou fazendo o suficiente. Lit amaldiçoou sua incapacidade de desmantelar a guerra, assim como todos cujo equipamento foi forjado por Orion ou outros meios. Claro, eles poderiam pedir a Salar para reciclar as matérias-primas com magia de criação, mas para receber a ajuda de Tiris eles também deveriam compartilhar seus respectivos segredos. Faluel não ousaria comprometer o legado da linhagem Hydra e Lit nunca mostraria a torre a Orion. Consequentemente, Lit, Tista e Solos foram os únicos que se beneficiaram da presença do guardião. Lit renovou seus golems, as armaduras pena do Vazior, o cajado do sábio, 2 gumes e o equipamento para Trion e os ex-membros do corpo da rainha que residiam dentro dos selos do vazio. Assim que terminarem a forja, Tiris poderá visitar todos os andares da torre. Lit não escondeu nada dela e explicou a Tiris como cada andar funcionava com base em sua compreensão limitada do legado de Menadion. Isso é muito bom. Agora entendo por que Salark decidiu fazer para si uma torre. O guardião disse no final da turnê. Continua no próximo vídeo.